sejam bem-vindos a mais um Terapia Aberta. Do meu lado, de novo, a Cissa Alves. E hoje eu estou muito feliz, muito honrado de estar recebendo aqui uma pessoa muito importante aqui na cidade, uma figura emblemática, Cláudia Duarte. Eu que me sinto honrada, né? Muito obrigada pelo convite e também estou feliz. Eu já aviso, assim, já começo, inclusive explicando para vocês. A Cláudia, a gente vai falar sobre muita coisa dela, mas uma das habilidades dela, ela que conduz o Santos no Ar, de uma maneira brilhante. Parabéns, eu assisti, eu falei para você agora nos bastidores, os cortes são realmente incríveis, muito leve, muito gostoso, muito tranquilo, aquele papo de casa que é a nossa intenção. O Felipe vai explicar mais um pouquinho. Então, eu tô aqui, além de tudo, para aprender também. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite e ter disposto aí uma hora do teu dia pra gente. E eu já começo me desculpando já por qualquer gafe que eu dei aqui. Ah, Não sou jornalista, a gente faz isso aqui como uma brincadeira, como uma coisa gostosa do nosso dia. E a gente está falando com a jornalista aqui da cidade e como você falou, a terapia aberta. A gente brinca que é uma hora para a gente trazer convidados especiais que eles saiam de doutor, da jornalista, do juiz, que saia desse programa de tratamento e seja só a Cláudia Duarte. Então, hoje, quem que é a Cláudia Duarte? Ou a Cláudia, como você preferir? Bom, antes de qualquer coisa, eu sou a mãe da Catarina, né? Bom. Sou uma jornalista que também... Até peço desculpas, porque eu não sou uma jornalista de podcast. Eu sou uma jornalista de jornal impresso, de revista impressa, que está se reinventando, né? Porque o meu chip ainda é analógico e tento me digitalizar a cada dia. Na minha época, né? Eu sou formada há 30 anos, então, na minha época, era tudo muito diferente. A minha profissão, hoje em dia, continua brilhante, mas, ao mesmo tempo, ela não mudou totalmente. Todos os jornalistas tiveram que se reinventar de alguma forma, né? E eu sou uma mulher normal, casada, estou no meu segundo casamento, tenho uma filha de 17 anos que vai prestar vestibular para medicina, sou uma mulher que gosta de trabalhar, tento acompanhar meu marido nas viagens que ele faz, porque ele gosta muito de viajar e, enfim, uma pessoa simples. Você se considera workaholic, Cláudia? Você se considera todo mundo que conhece a tua história? Você acha que você é over no trabalho ou não? Você está na medida? Hoje eu acho que eu me ajustei. Eu me enquadrei, né? Eu já fui muito. Eu já fui uma pessoa, eu acho que você me conheceu. Eu saía meia-noite do jornal, trabalhava sábado, domingo, Natal, Carnaval, Ano Novo. Eu optava, né? Se eu trabalhasse no Natal, eu folgava no Ano Novo, vice-versa. Então, eu já dormi e acordei no jornal. Já tive momentos da minha vida, inclusive a gente estava falando do Top of Mind, antes de entrarmos no ar aqui. E no primeiro Top of Mind, eu saí do jornal, acho que eram 6 horas da manhã e voltei às 8, porque eu fiz a revista, né, desse projeto. Então, foi uma coisa, assim, um tempo da minha vida que eu passei por mais de 20 anos trabalhando muito. O trabalho vinha sempre em primeiro lugar. Hoje, eu acho que eu tenho a minha família em primeiro lugar. Ah, que delícia. Voltando um pouquinho, para a gente chegar nessa parte do jornalismo e tudo. Vamos falar da tua infância. Você nasceu em Santos? Nasci em Santos. Sua família é grande? Não tem ninguém na minha família. Eu tenho a minha mãe e a minha filha. Jura? E uma tia minha. Você é filha única? Sou filha única, meu pai filho único, meu avô neto único. Minha família é super pequena. E eu só tive uma filha mulher, então, quer dizer, Sim. Se ela casar e ficar com o nome do marido, eu não tenho mais... A família extinguiu. A família extinguiu. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. E eu não tenho pai mais, meu pai já faleceu, então eu tenho a minha mãe, vai fazer agora 87 anos. Eles eram do ramo do jornalismo ou não? Não. O meu pai é publicitário de formação, mas ele trabalhou como diretor financeiro, foi corretor de imóveis. Minha mãe é professora. E de onde veio essa questão de jornalismo, Cláudia? Não sei, olha, desde criança eu sempre quis ser jornalista. Meu pai me incentivava. Eu sempre gostei muito de saúde e eu sou uma jornalista especializada na área de saúde. Trabalhei em várias outras áreas, fui editora de revista, enfim. Mas a minha paixão mesmo é
por falar de saúde, e eu sempre lia sobre doenças, assistia programas sobre saúde, na minha época tinha aquelas enciclopédias, eu sempre ficava estudando, e aí eu resolvi que eu queria escrever sobre saúde. Nunca quis ser médica, mas sempre quis ser jornalista de saúde. Essa criança, ela queria ser uma jornalista de TV ou ela sempre sonhou em redigir? Sempre escrever, eu gosto de escrever. Você tinha facilidade de escrever? Sempre. O que me salvava era a redação, sabe? É isso que eu ia falar. Pra você. O que me salvava, eu não era uma aluna brilhante. E, assim, acho que o que me fez passar logo de cara no vestibular foi a redação. Eu sempre fui boa em redação, sempre fui péssima em matemática. Aonde você se formou aqui? Na Unisantos. E como é que foi não tua carreira, teu início de carreira, mas assim, relacionamento, você casou a primeira vez, você teve a Cacá, né? Sim. E você... Como que você fez casamento, profissão? Como que você juntou isso? Então, eu demorei 10 anos para ter a Cacá depois que eu casei, né? Uhum. Então, eu fui ter a minha filha com quase 40 anos. Eu Uhum. engravidei com 38 para 39. Então, eu já estava bem consolidada na carreira. Eu já era editora-chefe da T-Revista, já tinha criado a T-Revista já tinha uns anos. Então, eu saí da faculdade e trabalhei no Jornal da Orla como estagiária. Uhum. Né? Fiquei lá 12 anos. Ai, que legal! Eu adorava o Jornal da Orla. Eu tinha uma página de saúde e uma outra de bem-estar, beleza, tal. Era o Jornal Sagrado do Domingo. Então, assim, e o Clóvis Azar, que era o dono na época, hoje é o Edson Carpentieri, que é muito meu amigo também, e ele começou um pouco depois de mim, o Clóvis meio que me adotou, né, como filha. Então, eu fazia tudo lá. Eu fazia a parte comercial, depois de muitos anos, depois que eu me formei, eu continuei porque eu acabei crescendo muito no jornal e eu adorava. Até que um dia a Tribuna me convidou para ir para lá. E você agora falou nessa fala, você soltou, e aí eu dirigi o AT Revista. Não dá para jogar isso assim. Porque o AT Revista... Não, gente, a AT Revista era... a marca de... Até hoje eu lembro era o grande folhetim da semana, Sim, entendeu? sim. Era o grande momento... Era o AT Revista, inclusive, para publicidade. Sim. Ali que apareciam grandes nomes, ali aparecia a sociedade, ali aparecia tudo. Sim. Me conta um pouquinho como surgiu a AT Revista. Você criou a AT Revista, você dirigiu, você foi convidada. Conta pra gente. Então, eu na verdade, fui convidada para trabalhar na Tribuna. E aí, não tinha nada a ver com a revista ainda. Eu fui convidada para ser editora de projetos especiais. Então, eu não sei se vocês lembram, o Praia e Companhia. Sim. Tinha alguns cadernos especiais que, quando eles me convidaram, já existiam, mas aí me convidaram para fazer só isso, né? Tudo mídia impressa. Isso, tudo mídia impressa. Fazia o Sua Casa, que era um suplemento de decoração, o Praia e Companhia. E aí foi indo, e até que um dia eles falaram, você não quer fazer uma revista de verdade? Porque tinha o AT Especial, que era da Beth Capelache, era um suplemento, mas era standard, formato jornal, papel jornal. E aí eles me convidaram para fazer uma revista mesmo. E aí eu falei, eu quero, porque eu trabalhava como freela na Abril. Então eu fiz várias matérias para a revista Cláudia, para a revista Nova, para Veja São Paulo. Então, eu fazia algumas matérias como freelancer. E eles sabiam que eu fazia esse trabalho extra. E aí, eles falaram, vamos fazer uma revista de verdade aqui. Aí, eu fiz o projeto editorial e chamei um amigo meu, Augusto, que na época ele trabalhava, acho que na Nova. E ele veio para cá para fazer o projeto gráfico, né? Uhum. Porque tinha a parte editorial e o projeto gráfico. E fizemos a revista. E eu fiquei por mais de 15 anos como editora-chefe da revista. A revista, inclusive, a gente estava falando do Top of Mind, eu como empresária conheço o projeto faz tempo. E eu cheguei a pegar, inclusive, que uma da bonificação da grande premiação era ter uma página inteira na T-Revista. Tinha Garota T. Eu tenho, Garota era incrível. Eu fui candidato gente. a Garota T. Jura? Que vergonha. Cada humilhação que ele já passou, sério? a gente depois te conta. Vamos marcar o jantar com o seu marido. Olha, é cada humilhação. Mas que legal. Ai, que susto. Tá louca? Porque ele ele é olha novo. pra ele, é É óbvio. brincadeira. Não, tá vendo? Tá me zoando, porque eu acreditei. Não. Brincadeira. Mas assim, era um grande momento. E Não era cabia. Você queria rir, não podia, né? eu lembro ela em choque. Nossa, que sem critério. É possível Não, que passou gente, isso era um por mim. projeto, sim, super criterioso e jamais, não teria como, não cabia. Então, e era assim, um projeto que era sair na T-Revista, aí você ganhava uma página na T-Revista,
Um anúncio. um anúncio, como que chama o pé de... Rodapé. Rodapé. E, cara, era um grande momento. E guardava-se aquilo. E tem guardado até hoje. Se eu disser que não tem, é mentira. A minha mãe tem todas. Que Porque saía a grande. minha foto na cartinha da frente, que eu escrevia a carta da editora. Então, a minha mãe tem mais de 15 anos de revista guardada. É um armário inteiro. E eu posso falar, gente, que eu fui numa consulta médica essa semana e tinha Revistas. Né? revistas. Aí eu olhei Tem aquilo. Aquilo. Nostálgico. Eu falei, nossa. Aí tava lá, revista Caras, e tinha até revista. Então, assim, era o folhetim do momento. Ô, Cláudia, você tem algum filho assim... Filho, digo, algum projeto que você fala, esse é meu mimo. É esse. Até revista é gente. minha filha. Quando eu saí, foi um pedaço de mim. Eu Quais saí foram antes de suas acabar. criações? Então, porque assim, o Top of Mind... Então, o Top of Mind eu participei Da criação. da criação do projeto, como comunidade em ação, mas a revista é minha, entendeu? Ela sempre foi minha. Então, eu criei, eu fiz o projeto editorial. Então, assim, em termos profissionais, foi o meu maior projeto. Apesar de ter escrito matérias para várias revistas da editora Abril, mas, assim, não era nada assim, nunca fui uma diretora de uma redação, porque eu sempre fiquei em Santos. Então, eu era colaboradora. Eu tive matérias minhas que foram para o Prêmio Abril de jornalismo, tal. Tem uma história grande no jornalismo, mas a revista é aquele... realmente é uma filha. E Porque eu formei equipe Entendi. e tudo, né? vendo isso, a gente que viveu tudo isso, por exemplo, se eu falar para minha filha tem 13 anos, Não sabe o que é. não vai saber muita coisa, porque ela tinha, uns 2, 3 anos, quando ainda tinha até revista, mas era uma criança, um bebê. Deixa eu te perguntar, mas eu queria que você respondesse para mim, assim... Vamos fazer um cara crachá, 2 parâmetros. Como a Cláudia Duarte e como a Cláudia Pessoa. Como a Cláudia Duarte, a gente fala da persona, da jornalista, da que criou a T-Revista e tal. Como foi o impacto para você de ver o avanço da tecnologia, as pessoas deixando de comprar jornais, Isso. as mídias deixando de ser impressas e usando só a internet? Isso aconteceu de uma maneira, para vocês, um impacto avassalador? Não, foi graduativo? Para profissional... para a pessoa, qual foi a diferença? Então, eu acho que para qualquer jornalista, essa era digital foi um pouco traumático, assim, porque eu adoro. Hoje em dia eu sou super digitalizada, eu tenho vários seguidores no Instagram, mas, ao mesmo tempo, eu sinto saudade da época. Você vai vendo uma história sendo assim, adormecida. Sim, eu acho assim que perdeu um pouco a credibilidade, porque hoje qualquer um dá notícia, né? Sim. Qualquer um dá notícia. Qualquer hoje um em faz dia podcast, a minha inclusive. profissão Qualquer um. não é isso. Eu acho eu acho o podcast uma dinâmica muito bacana. Agora, as pessoas darem notícias sem apuração, né? Hoje em dia, a minha profissão, o que para mim é muito triste, ela não precisa mais de diploma, né? Hoje em dia, para você ser jornalista, você não precisa ter feito Hoje em uma dia você não sabe faculdade. mais também o que é influencer, o que é jornalista, o que é ator, o que porque é a atriz. maioria do jornalista virou influenciador de alguma forma. E cada um acabou indo para um lado diferente. Então, é difícil você se reposicionar. Por exemplo, eu tenho 55 anos. Eu trabalho com o meu Instagram, eu tenho podcast, eu sou embaixadora de um projeto de empresárias, que é o Dona do Negócio. Então, eu tenho uma página que eu escrevo saúde no jornal, mas que ainda vai para o site. Então, mas eu percebo que, às vezes, as pessoas leem a minha matéria quando eu posto no meu Instagram. Sim. Eu Né? Sim. O jornal, quando criaram a TV, todo mundo falou, o rádio vai acabar. E não, o rádio se mantém até hoje, né? Sim. Então, eu achei que quando começou essa era digital, porque foi muito rápido. Para mim, foi muito rápido. De um dia para o outro, apareceu isso. Começou uma coisa, outra, mas não afetava a gente. Hoje em dia, nossa, é muito difícil você trabalhar num jornal, né? Como impresso. Sim. É E difícil. aquilo que você falou, que eu acho muito importante realçar, assim, quando você estava preparando a mídia impressa, existia todo um cuidado de apuração, que hoje as Sim. pessoas não têm. As pessoas... Antigamente, a gente entrevistava as pessoas pessoalmente. Eu acho que eu cheguei a te entrevistar Sim. pessoalmente, seu pai.
a gente marcava um horário, ia no consultório, ia na fonte, né, na nossa fonte, e conversava, gravava, né, ia preparado, estudava antes. Hoje em dia é muito difícil. Até às vezes eu falo, doutora, eu quero conversar pessoalmente, porque às vezes é um tema mais complexo, as pessoas querem falar tudo pelo WhatsApp. Eu até entendo que é uma evolução e isso ajuda muito também, porque a gente faz uma matéria em muito menos tempo. E antes eu achava assim, nossa, às vezes eu fazia 2 horas de entrevista e eu tinha que decupar a fita, né? Porque era uma gravação e eu tinha que escrever tudo que a pessoa falou para eu poder escrever a matéria. E hoje eu descobri há pouco tempo Que vai pela inteligência artificial e eu coloco, eu não preciso ouvir nada, parece tudo rapidinho. Então, assim, melhorou nesse ponto. Por outro lado, as coisas são muito mais rápidas e corre-se o risco de ter mais barrigadas, que a gente chama no jornalismo. Barrigada é uma notícia que é um fake news. E você tem a visão... Desculpa, Felipe. Você tem, assim, a visão de que diminuiu nessa nova geração, nessa geração que já nasceu tecnológica, que já nasceu no mundo da internet, que a gente viu acontecer. A gente viu o cachorrinho da IG, o barulho do telefone. Sim. A gente viu tudo isso. Eles não viram, eles nasceram, tava tudo ali. Você acha que essa geração é menos interessada na leitura? Eu acho, e acho também que eles consomem um conteúdo que talvez não agregue tanto. A minha filha tem 17, a tua tem 13, né? Então, a minha filha, até eu fico querendo contar pra ela o que eu já fiz, porque eu falo, poxa, ela não viveu. Não sabe. Porque ela lembra de eu ir pra tribuna, ela lembra da tribuna todo dia, de eu chegar tarde. Isso ela lembra, que eu chegava tarde, que ela ficava muito com o pai me esperando sozinha, ela e o pai. Mas ela não lembra da ter revista. Aí, às vezes, eu pego e falo, ai, mãe, tá, ela não tem esse interesse de ficar vendo uma revista que eu escrevi. E eu sinto porque ela não viveu isso comigo. Então, eu falo, nossa, ela poderia ter mais orgulho de mim. Mas ela tem um super orgulho, porque as pessoas falam para ela me vê no podcast, eventualmente. Mas, por exemplo, a minha coluna no jornal, ela não lê. Entendi. Nem que eu mostre, olha, isso aqui é importante para você. Fiz matéria de vape, né? Porque tem a geração dela, a molecada fuma vape. E ela, graças a Deus, que eu saiba, não fuma, mas eu quero alertar. E aí ela fala, ai, mãe, eu já sei que faz mal. Ela não tem o interesse de ler a matéria e tal. Então, assim, eu acho que eles consomem TikTok, eles consomem Coisas Instagram. rápidas. A minha filha assiste muita série. Isso é bacana, que tem algumas séries. A minha filha assiste série médica. Porque ela quer ser médica, então ela assiste cirurgia o dia inteiro. Ela só assiste cirurgia. Eu até falo, nossa, mas não dá pra ver uma coisa leve, né? É só cirurgia, gente, aberta. Ela quer ser cirurgiã cardíaca. Olha que beleza. Então, ela só assiste essas coisas. Ela consome um conteúdo de imagem de saúde. E fora isso, ela consome TikTok. E elas falam muito pelo WhatsApp o dia inteiro, nos grupos. Estudam juntas. Cláudia, e você falou de tudo que você fez. Você falou até da tua filha que você, por muito tempo, talvez o tempo necessário, ficava um pouco em casa sozinha com seu marido, seu ex-marido. Se desse para voltar atrás, você teria feito alguma coisa diferente? Você teria balanceado mais ou não? Você acha que talvez a Cacá sentiu um pouco a tua ausência? Você acha que não foi dosado? Foi necessário? Então, ela fala que sentiu. Mas eu, na época, porque eu ficava... Na época que ela era muito pequena, eu não tinha vida social. Depois eu comecei a ter mais, porque eu fui colunista social também, né? 3 ou 4 anos. Mas eu tinha a minha vida do jornal e ficava com ela. Os finais de semana que eu estava de folga, eu ficava só com ela. Então, eu não tinha uma parte minha, vou fazer uma viagem sozinho, ou então eu vou para uma festa com meu marido. A gente ficava muito com ela. E eu amava trabalhar, eu amo trabalhar. Eu tenho 55 anos, mas eu me considero muito ativa ainda profissionalmente. Eu tenho capacidade de trabalho, vontade de trabalhar. E na época eu não sentia o tempo passar. Então eu saía meia-noite da tribuna, ótima. Eu vinha dirigindo, quando ainda chegava em casa, ainda queria conversar com meu marido, falar com as pessoas. Então, assim, eu adorava minha vida, assim, atribulada. Mas ela às vezes fala, ai, mãe, eu lembro de ficar muito sozinha com meu pai. Então, eu acho que para ela deve ter sido... ela deve ter sentido a minha falta. Eu achava que eu era uma ótima mãe, eu acho até hoje, porque eu sou uma mãe muito atenta. Só que eu sou capricorniana, não sei se isso tem a ver. Para mim, a maternidade é tipo um trabalho, sabe? Então, eu fico aquela coisa, você escovou os dentes, você comeu, não sei o que lá, eu não tenho aquela parte lúdica. E ontem, por um acaso, ela me falou isso. Ela falou, mãe, você sempre me tratou como se eu fosse adulta.
Agora, tudo bem, eu tenho 17 anos, mas você sempre me tratou com muita coisa de... Como se fosse um trabalho mesmo, sabe? Eu tenho que cuidar dela, tenho que fazer isso, ela tem que comer direito, tem que se alimentar, tem que ir no médico, no dentista, tal, tal, tal. Era muito... Automático. Eu não tinha aquela... O pai não, o pai já brincava, sentava no chão. E eu não, era aquela coisa de responsabilidade, ter que dormir tantas horas, se alimentar direito e tal. Então, eu sempre fui assim. Hoje eu tô conseguindo relaxar um pouco, conversar. A minha filha tem uma vida social. Ela estuda, tal, mas ela gosta de ver as cirurgias dela, mas ela gosta de festa. Ela gosta de sair com as amigas. E agora tá uma fase mais como 17 namoradinha. anos. E aí eu faço umas perguntas. Ela não gosta muito de conversar, porque agora que eu quero conversar, ela não gosta, ela quer ficar com as amigas dela. Né? Mas às vezes eu sento lá, como quem não quer nada, na Tenta cama puxar dela. alguma coisa. E aí ela acaba contando as coisas e agora eu quero mais, porque eu tenho mais tempo e também porque é uma fase que eu gosto mais. Criança menor, eu fico muito preocupada. Então, como eu sou uma pessoa muito ligada nessa área de saúde, eu sou muito hipocondríaca, acho que é por isso que eu quis escrever sobre saúde. Então, eu ficava muito preocupada com essa questão da sobrevivência do bebê, sabe? E aí, depois, eu nunca tive aquela coisa de... Eu vejo que você brinca com seus filhos Muito. também, né? O pai da minha filha também. E ele brincava muito com ela. E eu não tinha essa paciência de brincar, sentar no chão. Eu via um desenho, mas eu ficava muito agitada. Eu já pensava, tá prejudicando a parte cognitiva, muito pequena, para ver desenho. Então, eu fui sempre uma mãe, assim, muito focada nessa desculpa, parte. assim, entrar mais na tua intimidade falando nisso. Foi por isso que você demorou 10 anos para ter filho? Foi uma escolha? Foi uma escolha. Eu casei, eu fiquei 10 anos namorando com meu primeiro marido. E depois eu demorei 10 anos, coitado. Porque ele queria ter filho antes. E eu... Primeiro que foi para casar também, porque eu falava, ainda não está na hora, eu ainda tenho que crescer na carreira. Sempre fui muito carreirista. Então, eu adiei o meu casamento bastante. Depois que eu casei, eu acho que quando eu casei, a gente namorou 10 anos, ele já queria ter filho. E aí eu falei, não, porque agora mudei de trabalho, eu fui para a Tribuna. Aí depois eu recebi o convite para ser editora da T, aí eu queria que a revista se consolidasse. Aí, quando a revista começou a engrenar, uma repórter que era quase uma subeditora, ela engravidou antes de mim. Aí eu falei, agora eu tenho que esperar um ano para poder engravidar. Então, eu fui prorrogando em função da carreira mesmo. Eu achei interessante na tua colocação, porque o Felipe perguntou se você teria feito alguma coisa diferente. Você falou que não, e da sua maneira você foi boa mãe, você respeitou as suas escolhas. Hoje em dia, por incrível que pareça, é muito difícil ter mulheres que falam isso e sustentem isso. Você respeitou as suas escolhas, você não priorizou a escolha alheia, a do outro, você priorizou as suas escolhas. É porque eu tinha aquela meta, eu tinha aquele propósito. Tá certíssima, você tá coberta de razão, eu acho... Eu era muito feliz, assim, louvável, exato, mas assim, hoje em dia... as mulheres têm medo de sustentar uma decisão que realmente fala, não, eu vou me pôr em prioridade. Hoje em dia a gente tem que ter empatia com a dor do outro, tem que não sei o que com a dor do outro, mas... Então, mas você pode ser empática, mas não se anular. O meu segundo casamento já foi outra proposta totalmente diferente, porque o meu marido atual, ele é totalmente diferente do meu ex-marido. E ele também é o segundo casamento, e ele era casado com uma mulher que não era nem melhor nem pior do que eu, mas que era uma dona de casa. E ele é um homem bem-sucedido, um empresário, foi muito difícil no começo. O que é o relacionamento, Cláudia? A gente entra na parte profissional, pessoal, e é assim mesmo, a gente vai e volta, porque a gente não tem um cronograma. E isso que... A gente não sabe fazer o que a gente tá fazendo aqui. Basicamente, a gente finge que sabe, mas a gente não sabe fazer. Imagina, mas sabe o que é? O jornalismo é fazer perguntas, e vocês estão fazendo perguntas. Mas o relacionamento? Você teve um casamento, você agora tá em um outro casamento, e tem o pessoal fala, casamento é tudo igual. É tudo igual ou não é tudo igual? Na minha experiência, que tive 2 casamentos, é totalmente diferente. O meu primeiro casamento foi totalmente diferente do segundo. Não que é mais feliz ou não, mas assim... Não, eu, graças a Deus, dei muita sorte. Olha, o meu ex-marido é um amigo querido. Eu amo meu ex-marido. Ele é um pai maravilhoso, presente. Eu faço questão de frisar isso, porque ele é quase um irmão, assim. É um irmão. E o meu marido atual também é uma pessoa excelente, que, graças a Deus, cuida muito da minha filha, da minha mãe, mas é um homem totalmente diferente do primeiro. Então, no primeiro ano de relacionamento, foi muito... Eu tô fazendo uma terapia, agora eu tô fazendo terapia. Eu nunca falei isso num programa. Mas assim,
para ele fez a terapia para poder Aceitar uma mulher que era tão... E hoje em dia ele fala, nossa, foi tão difícil para mim no começo e hoje em dia eu tenho orgulho de você. Que bom, porque se ele não conseguisse chegar nesse ponto, ia ser muito difícil a gente manter uma relação saudável. Porque no começo, eu lembro que eu até saí da tribuna logo no primeiro ano ou segundo, porque também eu tinha uma meta na tribuna e o jornal impresso estava ficando muito dramática a situação, né? Em função do digital. E aí... eu tive que me reinventar de algumas formas. Me convidaram para ser presidente do Lead Mulher, que é um projeto feminino, que na época era do João Dória, e o Jarbas, que é aqui de Santos, presidente do Lead, me convidou. E o Roberto ficou muito desconfortável quando eu fui lá em cima receber, falar no microfone, ele ficou nas mesas. Ele falou, nossa, eu fiquei com muita vontade de ir embora, porque você lá no palco e eu aqui, foi difícil para ele. E ele é um homem de 62 anos, e eu acho que ele não ficaria, acho que ele não vai ficar chateado comigo de eu falar isso aqui, porque ele fala, não, e ele fala isso, ele fala, nossa, eu aprendi hoje, eu tenho orgulho, e eu acho um absurdo eu querer que ela fique em casa, porque ela tem uma capacidade enorme de trabalho, e ele queria no começo, entendeu? Então, mas eu acho que às vezes não é nem que ele de fato era uma pessoa machista, porque acho que um machista, de fato, um machista não convicto, aguenta, né? Ele não aguenta ficar com uma mulher forte. Eu acho que, na verdade, era aquilo que ele estava acostumado a viver. Sim, e aquele que ele ditava. Era a realidade dele. Aí ele viu um cenário desconhecido, onde ele ficou desconfortável. Tudo que é desconhecido é desconfortável. Sim. A gente gosta de ter segurança, a gente gosta de dominar todos os assuntos. Então, tudo que a gente chega meio sem um pouco de segurança, deixa a gente numa situação, acho que um pouco desconfortável. Se hoje eu acredito que ele tem um orgulho de você, é porque, na verdade, ele nunca foi uma pessoa machista. Ele vivia um cenário... E hoje ele vive outro. Eu acho que houve um ajuste. Ele é mais velho também, né? Mas eu tenho quase a idade dele. Ele tem exatamente a idade do meu ex-marido. Eles estudaram juntos. Mas isso mudou muito. É mesmo? Eles estudaram juntos, eu nem sabia. Mas eles são engenheiros. Os dois são engenheiros. Eles estudaram na escola e os dois são engenheiros civis. Os dois. É mesmo? Bom, quem não sabe, a Cláudia é casada com o Roberto Barroso, dono da Engie Plus. Né? Um construtor conhecidíssimo aí na cidade. Um abraço para ele. E, Cláudia, mas quando você saiu de um relacionamento, quando você acreditava ainda, você foi aquela pessoa que acredita no amor, que acredita no relacionamento, no casamento de novo, você não pensava em casar de novo? Não pensava em casar de novo. Quando eu me separei, eu conheci, inclusive, quando eu conheci o Roberto, eu falei, olha, eu tenho 2 certezas na vida. Uma que eu vou morrer um dia e outra que eu nunca mais vou casar. Eu tinha certeza que eu nunca mais vou casar. Eu falei a mesma coisa pro meu marido, eu sou casadíssima. Então. Mas o Roberto, ele... não sei, eu acho que ele... Logo no começo da pandemia, ele falou, não, eu lembro que ele brincou comigo, ele falou, até comentei com a minha mãe também acha, a gente tem que casar. E aí eu falei, nossa, o que eu faço, né? Porque eu tinha minha filha, eu morava já com a minha mãe há 6, 7 anos, na Bolivar, eu morava ali, quando eu me separei, eu fui morar com a minha mãe, porque eu perdi meu pai. E eu tava tão ajustada já, mas aí foi começo complicado. Porque a minha filha também não aceitava e hoje ela adora ele, adora. Há quanto tempo vocês estão juntos? 6 anos. Que legal. Vai fazer ainda. Ele tem filha? Tem 2 filhos adultos já. Tem uma filha de 31 e o menino fez 34, 33, agora 34, o Diogo. E conseguiu englobar todo mundo e conseguiu todo mundo se respeitar, ficou um espaço bacana. Hoje em dia tá tudo ótimo, mas no começo foi difícil. É difícil, né? O começo foi difícil. O começo é complicadíssimo. E como é que você fez para aceitar, pro Roberto aceitar a Cláudia de novo? A Cláudia sempre subiu, né? Mas assim, você tinha saído da tribuna, talvez ele pensou, agora vai entrar mais no meu molde e tudo mais. E quando viu que, assim, era só um tempo eu estava dando. Então, eu, na verdade, eu não saí por causa do Roberto. Sim, pela situação. Porque o Roberto, ele sempre deixou claro para mim que quando ele fizesse 60 anos, ele ia querer viajar muito. Ele falou, eu trabalhei minha vida inteira, eu construí minha empresa, ele ralou muito. O Roberto não era rico, não nasceu rico. Então, ele construiu a empresa e os filhos ficaram adultos e os 2 são engenheiros também, trabalham com ele e hoje são sócios dele. Então, ele
tinha esse projeto de vida, de quando ele tivesse mais velho, ele deixasse um pouco mais na mão dos filhos e viajasse. Então, eu nunca fui enganada. Eu casei com ele sabendo que eu não sabia que ele ia viajar tanto, mas Eu vejo as viagens todas, vocês postando em tudo quanto é lugar. eu acho, muito, pra mim é muito. Pode falar, mas não é, porque eu tenho filho adolescente, eu tenho meu trabalho, é muita Mas ela viagem. acompanha vocês também, né? Mas ela quando não tá em aula, né, porque ela estuda. Eu viajo de 3 em 3 meses, então, assim, são viagens longas. Então, eu tive que me adaptar, eu tenho que me manter no mercado de trabalho e fazer algo que eu não tenha que estar lá todo dia. Sim. Entendeu? Então, eu faço coisas que eu posso, por exemplo, os meus podcasts eu gravo com antecedência, deixo tudo pronto. A minha página no jornal eu faço, quando eu viajo já estão prontas, né? O meu Instagram eu também consigo gravar algumas coisas antes. O Donas do Negócio, normalmente as edições acontecem quando eu estou aqui. Então, é um negócio que não é um trabalho diário. Para mim, atualmente, ia ser muito difícil ter um trabalho eu entendi. Assim, você falou agora dessa parte de Instagram. Eu queria... Como foi de uma pessoa que era apaixonada em escrever? Hoje, você é uma excelente comunicadora. Você lida muito bem com o seu Instagram. Tranquilo? Foi... Então, eu sempre gostei de falar, né? Então, assim, eu me comunico, eu sou eu mesma. Eu nunca criei um personagem no Instagram, eu nunca fui muito jornalista. Às vezes eu até sou meio polêmica, porque eu falo coisas que eu penso. Então, isso eu sempre tive. Mesmo quando eu estava como editora, como eu estava editora da T Revista, eu tinha o Facebook, na época o Orkut, e eu sempre me comuniquei. Na Tribuna, na TV Tribuna, eu participei de um programa que era da Janaína Rony, era o Viver Bem. Eu tinha um quadro, eu acho que eu entrevistei seu pai. Então, eu tinha um quadro que chamava, acho que era Fique Bem. Dentro do programa, fiquei 4 anos na TV. E eu fiz também, depois que eu saí da Tribuna, meses depois, me chamaram no Santa Cecília. E eu fiz um programa lá, que você também participou, seu pai participou. Sim. E eu fiquei no Santa Cecília também, acho que uns 3, 4 anos. Então, quando eu saí da Tribuna, bagagem. Uns 2 meses depois, eu já estava no Santa Cecília. Mas eu fiquei tranquila, e o Roberto também, porque eu gravava uma vez por semana. E era esse meu trabalho, entendeu? E você acha que perdemos bons jornalistas por não conseguirem se adaptar a essa era? Ou não? O cara que era bom se adaptou de alguma forma? Eu acho que as pessoas se adaptaram, mas eu acho que tinha jornalista que já tinha o prazo de validade, meio que... Sim. Pessoas que já estavam mais velhas, pessoas que quiseram mudar. Eu tenho amigas que eram da Abril, que foram morar num sítio longe, no meio do mato. Eu tenho amigas brilhantes, mas que já tinham... Por exemplo, eu tinha um projeto na Tribuna que eu ia sair com 55 anos, que é o que eu tenho hoje. Eu adiantei 5, né? 6. Eu adiantei 6, mas o mundo mudou totalmente. Eu tenho amigas jornalistas que elas não trabalham mais, mas porque também já têm uma idade avançada, optaram, porque a gente trabalha tanto. Pô, mas eu tô falando com 55 anos como se fosse uma coisa... Eu também não estou entendendo. E tá me preocupando um pouco. Tá me preocupando um pouco, porque eu estou bem próxima. Não é isso. Você é nada, você tem 10 anos, mais de 10 anos Eu também. já falo pra todo mundo, pergunto pra minha filha, quantos anos você tem? Quase 50. Eu já falo, quase eu faço 50. Quase 60 também. Quase 50. Tô idosa. Que saco, gente. Então, mas a gente não se sente, eu não me sinto assim. É que eu falo. Não, eu tenho a alma, que... assim, eu tenho a alma, assim... 18. Então, eu e o meu marido também. O Roberto tem 62 e acho que ele precisa ter 30. Meu marido tem uma alma um pouco mais de 80, assim. Então, cada um é de um jeito. Mas eu penso que teve muita gente... Eu acho que a internet, ela descortinou muita gente. Eu acho que o Instagram... muita gente que tinha democratizou talento... o acesso. Né? Então, eu acho que muita gente apareceu... E tem um potencial enorme e não tinha oportunidade de aparecer em lugar nenhum. Mas então, foi com essa tranquilidade, essa mudança, Cláudia? Porque assim, você tinha um sonho, você gostava de escrever. Tava na empresa grande. Aí você, de repente, tá vendo tudo aquilo acontecer. Você ficou com medo de ficar... A internet vem que nem um trator e passa por cima do teu sonho, destruindo mesmo. Tudo que tu escreveu. E fala, agora todo mundo escreve. Eu não tive um momento... Eu ia ter essa sensação então, pouco. Eu tenho, de vez em quando, eu ainda tenho isso. E eu falo, caramba, eu tenho que inventar mais alguma coisa. Porque eu crio projetos. Eu tenho também um projeto de dinâmica de conhecimento no Sírio-Libanês, esqueci de falar. São palestras que eu organizo, isso já faz 5 anos. Né? Então, eu trago pessoas que... eu chamo Você Entrevista, porque as pessoas interagem com o palestrante. Então, eu faço essas coisas porque eu sou uma pessoa inquieta mesmo. E eu comecei com esse projeto, eu ainda era editora da T Revista. E era colunista social. Então, eu comecei esse projeto por mim mesma. Não imaginei. E eu falava, é um plano B. É um plano B. E foi mesmo. Foi um
plano B, C. Visionária. Ô, Cláudia, você brincou ou falou sério sobre a questão de ser hipocondríaca? Eu falei sério. Você tem essa sensação? Você tem medo de morrer? Eu tenho. E hoje eu só tô assim mais calma porque eu tô medicada. Eu tomo Lexapro. Eu só consegui viver, assim, me libertar um pouco da hipocondria quando eu fui no psiquiatra e eu falei, doutor, eu penso todo dia que eu tenho dentro, eu fui procurando gânglio, e quanto mais eu estudava e mais eu entrevistava, mais sentia. mais eu sentia, tanto é que eu nunca fiz nenhuma cirurgia na vida, eu tinha vários sonhos de fazer cirurgia plástica e tal, mas eu nunca tive coragem. Por medo? Sim, medo total. Eu tive parto normal, com esse meu tamanho, eu tive parto normal, graças a Deus, né? Porque eu tinha medo da cesárea e, assim, meu parto, graças a Deus, foi brilhante. Você tem alguma religião? Eu tenho, eu sou católica. Você é católica? Eu rezo muito. E mesmo assim a morte te incomoda? Eu tenho medo porque eu não quero... Eu tenho... Tá bom. Você aqui. tem medo por você Pela minha ou você tem filha. medo pelos outros? Não, eu tenho uma Você filha. tem medo de deixar de viver planos? A gente ainda quer saber do teu futuro? Não, eu tenho medo de não cuidar da minha filha, porque eu já fiz tanta coisa na vida, não que eu não quero morrer, eu tenho muita lenha pra queimar, se Deus quiser, mas a minha filha precisa muito de mim ainda. Você acha que o mundo tá preparado pra tua filha crescer sem você? Ai, gente, que papo. É que é um papo que é difícil pra mim. É porque eu tenho uma menina também de 13 anos e eu falo pro Felipe assim, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de nada, assim. Eu tenho medo do sofrimento e eu falo pra ele, eu tenho muito medo do que o mundo vai fazer com a minha filha. Eu também. Mesmo a gente das viva, feridas né? que vai trazer pra É ela. porque toda mãe quer blindar o filho ou a filha de alguma das forma. feridas, assim, sabe? Assim, A minha filha acha que a gente não, apanha, mas a gente que não ela- quer que o filho apanhe. Não, minha filha acha que a minha filha é super independente. E ela é muito... Ela tem o pai doente, então... Mas assim, o pai é muito ativo. E ela é uma pessoa que tem uma história... Todos nós que temos histórias dramáticas nas nossas vidas. E eu acho que isso faz com que a gente seja mais forte. Então, eu acho que a minha filha é muito forte pela história de vida. Porque eu nunca falei pra ela, ai, filha... Porque o pai dela tem uma doença, uma degenerativa. Então, eu nunca falei pra ela, ai, filha, que pena. Eu falei, essa é a nossa história e a gente vai ter que superar. É isso. Que lindo, muito bonito isso. E o remédio, agora, como informação, o remédio te ajudou, você sentiu Muito. incômodo, você Então, eu sofri tentou muito. controlar... A vida inteira eu tentei controlar essa hipocondria. Era uma coisa que me deixava, às vezes, acordada, que me fazia sofrer, que eu pensava o tempo todo em doença. Então, eu escrevia e eu ia fazer uma matéria e eu voltava com todos a os doença. sintomas. Hoje eu tô com Exato. câncer de intestino. Gente. Isso. Era difícil, foi difícil. E isso eu também não falo por aí, mas assim, as pessoas que Agora trabalhavam vamos comigo, saber. mas as pessoas que trabalhavam comigo, que se formaram comigo na faculdade, minhas amigas de infância, todas me conhecem. E todas sabem que eu era assim. A minha filha não sabe Você que eu tinha era tua assim. bolsinha de remédio, que todo tinha? Não, eu não sou aquela hipocondríaca que gosta toma do remédio, remédio. Não. Eu É sou que ela acha que ela tá tendo algum negócio. eu tipo, acho. o mosquito picou ela, caroço. Isso Eu tô mesmo. entendendo uma coisa assim, entendeu? É. Caroço. Eu não tomava remédio justamente porque eu tinha medo dos efeitos colaterais. Eu sou a hipocondríaca que tem o medo de ficar doente, achando que estava doente. Hipocondria Mas- canatureba. Isso. Hipocondria vegana. Hipocondria vegana, é atual. Então, e aí eu também não, eu tinha medo de coisas que eu achava que eu ia morrer, tipo avião, não andava de avião. Isso eu tinha também medo. tenho. Não, mas agora eu tô. Aí temos- Então, tu viu hoje o da Gol? Por quê? Teve Deu mais? 11 voltas de São Paulo e voltou. Mas da isso, Gol. mas isso é um procedimento comum. É que agora Não tá todo quero mundo saber, divulgando não quero tudo porque saber. caiu o avião. Então agora tudo que acontece. Eu já fui em avião que arremeteu e agora Agora, se arremete vão dar notícia. Acabei de voltar do Chile, vem agora esse avião caiu por causa do gelo. Eu falei, tá aí. Tá aí, prova maior de que todo mundo tem sua hora, que era pra ser a gente. Falei pro meu marido. Jura? Essas coisas eu tenho um pouco de pânico. Então, eu vou pra Nova York daqui 2 semanas. Então, assim, eu hoje em dia eu entro tranquila no avião. E é um remédio. Não, eu não tenho medo de voar, mas assim, agora o que vem acontecendo, foi um na França, foi outro ali. Tipo, avião, gente, pelo que eu sei... Quando começa a cair, né? Me perdoe se eu estiver errada. Diz que é muito improvável o acidente de avião. Mas teve um acidente de avião. Agora teve 17 nas últimas 2 semanas. Então, mas não foi acidente de avião. Foram intercorrências que acontecem todos os dias. Esse de hoje que divulgaram é um negócio. Você nunca ficou voando no mesmo já lugar? fiquei. Não, várias uma vezes. vez, mas assim, mas não, o cara deu 11 voltas e voltou. Então, mas eu nunca contei as voltas, mas já fiquei bem uns 40 minutos voando Eu antes de fico pensando, aterrissar. será que ele tem gasolina pra tudo isso? Eu fico mais eu também. pensando isso, Quando assim. não tem autorização, às vezes tá chovendo, já peguei voo, eu viajo muito de avião. Então, assim, eu não viajava de avião. E se eu era, tipo,
obrigada a viajar pelo meu trabalho, eu tremia. Uma vez eu fui para Sambarte fazer uma matéria de turismo, eu tremi daqui até lá, tremendo mesmo, suando frio, tendo crise de pânico. Eu tinha medo Eu não de ligo, tudo. mas eu tô assustada. Então, agora, depois que eu comecei a fazer o tratamento mesmo, hoje em dia eu tomo gotinhas simbólicas, assim, porque eu já tomo há 7 anos. E eu melhorei muito. E terapia, faz? Fiz muitos anos, agora eu não faço, tive alta. Acredita? Acredito. Eu não acreditava. Porque eu achava, olha só que pretensão, é feio até falar isso, mas eu sempre me achava mais esperta que a psicóloga, sabe? Eu falava, pô, como que ela vai cuidar de mim? Ué, mas tem algumas situações que Não você se vê acredito assim. nisso. Eu tava fazendo uma terapia que eu falei pra ele. Falei, parei de ir. Eu tô fazendo terapia com ela, não tem condição. Não, e eu achava assim, esse negócio, porque tem alguns conceitos da psicologia, e eu sou uma pessoa que, não, por exemplo, a pessoa tá doente da tua família, e aí falar, mas é ela que tá doente, não é você, mas é lógico que sou eu também, porque eu amo a pessoa, a gente vive, a gente sofre, não tem esse negócio de falar, você vive a sua vida porque a doença é dela, não é sua. Eu não acredito nessas coisas, porque se existe amor, Deus o livre, acontece alguma coisa, minha filha, você não vai sofrer? Bom. Você sofre. Mas eu achei que a terapia me fez me conhecer melhor, me ajudou a me conhecer melhor, porque a autoestima eu sempre tive muita. Então, eu sempre tive uma autoconfiança, uma autoestima, mas eu tinha medos, que sempre eram relacionados à morte. Sim. Avião, doenças, entendeu? Aí, às vezes, o médico falava assim, mas você tá com medo de tirar o sangue porque dói? Não, eu só tenho medo de coisa que morre. Sim, de coisas que matam. Coisas que matam, né? Eu não tenho medo. Você tá com uma doença, isso daí é chatinho, da garganta. Tá com medo? Não, eu só tinha medo de ter um tumor, uma coisa assim. E eu acho que a terapia e a medicação me ajudaram, as duas coisas. Hoje em dia eu entro no avião como se eu estivesse em casa. Mas também é o costume, eu viajo o tempo todo, então eu acostumei com o ambiente, né, com o voo. Então, Cláudia, você é uma mulher super empoderada, né, na cidade, é super conhecida e tal. Existe sororidade? Eu acho o seguinte, que depois da pandemia, tudo piorou. As pessoas achavam que tudo ia melhorar, que as pessoas iam ficar mais empáticas, tal. Eu achei que não, que as pessoas ficaram mais agressivas depois da pandemia, que as pessoas ficaram mais egoístas depois da pandemia. Então, assim, graças a Deus, eu me relaciono bem com as pessoas. Até porque, assim, eu sou uma pessoa que... Eu sou comunicativa, eu sou uma pessoa leal, eu gosto dos meus amigos, das minhas amigas, mas eu não acho que tem aquela coisa assim, eu acho que tem uma disputa. Eu sempre passei por isso. E não eram por homens, não, até por mulheres mesmo. Uhum. Todo mundo falava assim, na tribuna é um ambiente hostil. Não era. Eu sempre me dei bem com todo mundo do jornal. Mas depois, até depois que você sai, você fica sabendo coisas, assim, de pessoas que... Quando você tem uma posição de destaque, tem gente que... Não é que a pessoa é má, é que ela quer o seu lugar. Tem gente que falou pra mim, eu queria ser editora da revista. Mas não é uma coisa assim, que a pessoa é ruim. Ela tinha o sonho de ser... Né? Isso eu acho que saudável, né? As pessoas querem crescer numa empresa e tal. Eu acho que, de maneira geral... tem mulheres que se apoiam. Hoje em dia tem muitos grupos femininos, tal, mas eu acho que no fundo, as mulheres vão nesses grupos para ter algum tipo de networking, para fazer algum tipo... Tô sendo muito sincera. Não, eu acho que elas querem crescer, eu acho que elas se ajudam, fazem negócio entre elas, trocam experiências, trocam informações, é uma coisa saudável, mas é claro que a pessoa pensa em primeiro lugar no negócio dela, né? E esse network que você tá falando, tem a ver com o projeto Donas do Negócio? Sim, o Donas do Negócio eu acho um projeto muito saudável e muito bacana, porque a primeira edição eu não achei tanto, mas agora a gente está na 4ª edição. E eu sou cliente de várias, eu fico impressionada. Falo, olha, gente, tô escolhendo ser cliente das pessoas certas. Tipo, a Adriana K. Então. Sou cliente tem da uma Adriana K. linda. A Jéssica Capazzo, a gente já trouxe ela aqui. A Jo da Casa 40 Graus, que é aqui, sou cliente. Então, assim... Aí eu tenho até que ir lá, porque ela me deu até um... É maravilhoso, sou cliente. Voucher. Sou cliente, maravilhoso, maravilhoso. Lá tem olha, ainda falei pra ela, vou fazer um merchanzinho aqui. Porque ela é extremamente dedicada, atenciosa. Eu percebi isso. Ela é extremamente cuidadosa. Ela tem lá a e Maria... tem uma cor, né? Tem uma cor invejável, toda bronzeada. Ela tem a Maria, que é uma... fiel escudeira dela também, que é uma menina incrível. Então, assim, é uma estrutura muito bonita, uma estrutura muito bem cuidada. E eu fico impressionada, ela como dona
do negócio dela, o cuidado que ela tem com você. Você chega lá, ela, se precisar, vai passar o produto em você, vai te explicar o produto, ela tem todo... Então, eu acho que isso mudou. Eu acho que as mulheres, elas resolveram empreender mais. E elas se ajudam. Uhum. Eu acho que nesse ponto elas se ajudam. Existe, sim. Existe todos os tipos de pessoas, né, gente? Existe mulheres que se ajudam, existe mulheres que É porque eu não acho, assim, eu sou mulher e eu falo assim, meus melhores amigos são homens. Porque a mulher, ela se coloca num lugar de competitividade que me incomoda um pouco. eu acho. Sabe assim? E o que eu percebo é que quando eu tinha... É difícil falar isso. Eu também nunca... Eu tô vendo aqui. Mas eu falo... não, é difícil falar isso. Uma vez eu falei isso, acho que com meu marido. Eu percebo que a gente, às vezes, tem até mais apoio numa hora de dor do que numa hora de alegria. Exato! Você Por que percebe a isso pessoa está também? mais próxima de você? É, ou eu quer sei. se aproximar ou se reaproximar no momento de sofrimento seu? Porque nos teus momentos felizes, ela estava tão distante. Então, Ela não por que estava isso? querendo saber o Porque porquê às da tua vezes eu felicidade. percebo isso, que às vezes eu tô viajando, tô feliz, casada, tal. E eu vejo que algumas mulheres ficaram diferentes comigo, assim... Não querendo o meu mal, de jeito nenhum. Mas eu percebo algo diferente, sabe? A gente precisa... sororidade não é dó. Não, essa é boa. Mas às vezes amigas próximas se distanciam em algumas situações, né? Em algumas... É uma competição camuflada. uma às vezes. velada. Eu acho assim, se camuflada, existe um velada. distanciamento, existe uma razão para esse distanciamento. E não é porque você está passando um momento triste e tal. Você querer mandar uma palavra de apoio, qualquer coisa, é bacana, legal. Mas você querer se reaproximar e apagar, como se não tivesse acontecido nada, só porque você está passando um momento e aquela pessoa quer vivenciar aquele teu momento ruim. Parece mais curiosidade Porra. do que... Eu tava rindo até pouco tempo atrás e tu não tava perguntando o porquê da minha felicidade. Por que agora tu quer saber o motivo do meu choro? Pra mim não Então, faz é estranho. sentido. E você sabe que eu encontrei uma amiga que eu não via há muitos anos. E aí, ela falou assim, você tava viajando, não tava? Eu falei, tava. E ela falou assim, eu vi. Eu nem curti, porque já tem muita curtida. Aí eu falei, mas o que é isso? Eu falei, não entendi, né? Então eu não quis curtir a minha foto. É uma bobagem, também tanto faz. Mas assim, não curti porque já tinha muita curtida. Que bobagem. Não, e assim, hoje em dia, dependendo do negócio, eu não acho bobagem. Eu fui conhecer sua página, quando o Felipe sugeriu o convite, fui conhecer teu trabalho e tal, tudo. Estou já seguindo e tal. Por quê? Porque é um trabalho legal, é uma ferramenta. Então, assim, uma se eu ferramenta quero de o teu comunicação. bem, se eu quero te ver prosperar, o mínimo que eu posso fazer é colaborar, sabe assim? Por exemplo, você ter uma manicure na família e eu fazer a unha no salão da esquina. Sim, é isso. E isso tem um monte, não tem? Pô, tem um monte. Tem um monte. Cláudia, quais são teus próximos passos, metas, planos, viagens? Divide com a Bom, gente. viagem agora Nova York. eu vou viajar para Nova York, que na verdade é uma viagem para minha mãe, porque a minha mãe ela ama esportes, tênis, ela é viciada em tênis, ela passa o dia todo assistindo legal. tênis, ela tem Legal. 87 anos, a minha mãe tem personal, treina, é super saudável, graças a Deus. E o sonho dela era assistir o Open, o campeonato US Open. US Open. E a final cai no dia do aniversário dela. Então a gente vai levar minha mãe para ela presente de aniversário. Vou que ficar beleza. uns dias lá só para assistir. Profissionalmente, eu vou continuar com o meu podcast. Eu tenho um projeto de ampliar agora, que eu estou começando com uma sociedade, com uma pessoa de São Paulo, de inteligência artificial. Então, não tenho nada novo. Por enquanto, eu não tenho nada novo. Mas cada hora eu tenho uma ideia, sabe, de fazer coisas. Mas eu também não posso me encher de trabalho, porque eu tenho uma vida... Mas o teu futuro é tipo, eu quero uma casa tranquila no mato? Não, eu sou super urbana. Ou assim, cara, meu futuro eu vou vai ser fazendo o que eu gosto. Isso, vai ser fazendo o que eu gosto. Assim, o Roberto, meu marido, até ele pensou, ele fala, um dia a gente pode morar em Portugal, lá, esqueci o nome do lugar, que a gente foi até... Algarve. Eu adoro Santos, eu adoro o Brasil, eu adoro os meus amigos aqui, eu adoro as pessoas que eu conheço e eu gosto de uma coisa agitada. Talvez eu conseguisse ficar um tempo num lugar tranquilo,
Mas eu sou muito urbana, eu adoro São Paulo. Eu adoro Tu gosta São de Paulo. sair, assim, fim de semana, teu lazer? Tu Eu sai? gosto, Qual que é mas o- hoje em dia eu tô muito mais seletiva. Não é tudo que eu gosto. Tem coisas que eu amava e eu não gosto mais. Restaurante, você gosta de restaurante, você gosta de... Gosto de um teatro. O Roberto não gosta muito, então a gente vai pouco. Às vezes ele me leva, porque eu gosto muito de um teatro, mas assim, eu não gosto daquelas festas com música. Eu amava antes, festa com muita gente, todo mundo apertado. Quando você comida- vai me fazer um convite, em primeiro lugar, coisa que eu falo, e não é meme, é verdade. Eu tenho lugar pra você ir lá. Então. Não eu me chame em um lugar pra eu ficar em pé o tempo E era uma inteiro. coisa que eu amava. Show, tal. Agora eu gosto de um show, se eu tiver um lugar confortável, um lugar, Sim. né? Aí eu gosto. Um espetáculo bacana, mas eu não gosto de festas de muvuca, assim. Não gosto Você mais. acha que que a Cissa fala que eu gosto de estragar relacionamento. Ele gosta. Mas você acha que isso... Ele é quase aquela tua amiga, tipo, tá muito feliz, não vou dar curtida. Não vou dar curtida. Ele é quase ela. Ele é quase... Amiga da onça. Não, mas você... Tomara que ela não assista. Não, mas você acha que o relacionamento... Vocês estão juntos há quanto tempo? Vai fazer 6 anos. Você acha que o relacionamento, ele começa de uma forma, ele vai diminuindo e vai caindo a certa mesmice que é difícil de lidar e que eu acho que a rotina que as pessoas têm mais dificuldade de lidar, ou não? Olha, dessa vez não caiu naquela rotina... Então, não. Eu não sei ele, né? Mas eu acho que a gente... eu acho que a minha relação começou muito intensa e continuou muito intensa, mas a gente mudou. Acho que o sentimento mudou, nós mudamos, a gente se ajustou, mas eu sou muito parecida com o Roberto. E ele fala isso, ele fala engraçado. Todo mundo fala que os opostos se atraem, mas a gente é muito parecido em tudo, assim. Gosto de sair, questão de gostar de mandar, de liderança. Então, no começo, eu acho que dava um pouco de choque. Uhum. E a mãe dele até fala, vocês são muito parecidos, muito parecidos. Só que eu acho que isso daí, a gente entrou num ajuste que eu acho que tem horas que ele deixa protagonizar, tem horas que eu deixo ele protagonizar, e a gente se ajustou muito bem. Então, eu acho que não, eu acho que a gente às vezes discute, porque Lógico. eu quero mas não é uma coisa que não é saudável. É que eu acho assim, o Felipe, ele costuma dizer muito que, pra mim, são 2 sentimentos diferentes, paixão e amor. Aquela coisa avassaladora, paixão que chega... não sei Isso o que e acalma, tal, né? Ele acalma. E aí você vai entender se é amor de verdade ou não. Sim. E o Felipe, ele insiste que na entidade do casamento não funciona mas vai chegar outra hora. quando a paixão acaba. É que depende se você achou Eu falo, a pessoa cara, o negócio ainda. se transforma, assim, porque, vai, meu marido. A coisa se transforma. Não é como era antes. Não é como era antes. Mas tem dias que como se eu tivesse visto pela primeira vez. Então, eu também. Agora, no meu primeiro casamento, a gente ficou meio irmão. Também ficamos muito tempo juntos. 10 anos de namoro, depois mais 10 anos para ter filho. Uma coisa que você não pode falar que ele não foi paciente. Ele foi. Não, ele foi um cara brilhante. Ele celebrava minhas conquistas, ele torcia para dar certo. E até hoje ele fala, não larga teu trabalho, faz isso, faz aquilo. Ele se dá super bem com o Roberto, com o meu marido. Eu ia perguntar isso agora. Sim, porque no começo foi aquele choque, porque ninguém imaginava que eu ia casar. Mas, por exemplo, hoje eles dividem a atenção com a minha filha. Por exemplo, ela vai viajar. O ano passado ela foi para Califórnia. O pai deu a viagem toda. Aí o Roberto falou, não, deixa que eu dei o dinheiro para ela gastar lá. Ela quer um celular. Então eles dividem. Sim. E acertam isso, sabe? Os dois se É dão que muito bem. eu brinco, não, eu falo a real. Porque eu sou neurocirurgião e vivi a vida inteira em hospitais com situações muito pesadas. E eu via, que lógico que não é uma regra, mas eu via, atropelado, tiro na cabeça, coisas assim, e que começam, aí o cara é casado 35 anos, ele tá casado, e aí a mulher, que era muito comum, mas com homem, né, a agressão, ou então a violência é muito... E eu via que a gente tinha eu lembro da gente na Copa, e as enfermeiras falavam, não existe amor que resista a uma grande sequela. E eu vi muito, e ainda vejo muita coisa. Mas você viu em casa isso? Pois é, mas isso é uma coisa que eu vi em casa. Como pode pensar assim? Eu vi em casa e eu vi uma exceção, mas a regra eu via todo dia. Mas eu vi em casa e eu vi exceção. Não que eu não... Olha, eu acho que o homem é muito mais difícil de aguentar. Eu acho que a mulher
aguenta mais do que o homem. O homem fica com algum problema, a mulher cuida, eu acho que na maioria das vezes. Você vê, eu sou separada, eu vou toda hora, eu não me separei, quando eu me separei, o Marcos não estava assim doente. Uhum. E eu, até hoje, eu visito o Marcos, cuido dele, me preocupo, tal. Deus o livre. Se o Roberto, eu não assim, eu acho que eu aguento firme. Agora, eu não sei o contrário. Eu acho que o homem, ele... Mas isso não te incomoda de não saber o contrário? Isso me incomoda. Lógico que me incomoda. Eu tenho maior medo do futuro. Eu tenho medo. Eu De tenho você- medo de ficar... Eu não tenho irmãos, eu não tenho pai, eu tenho só uma filha. Eu tenho medo do futuro. Eu falo, será que eu vou ficar a vida inteira? Como é que vai ser minha velhice? Será que o Roberto vai ser companheiro? Parceiro, Será que ele vai estar comigo? Será isso- que ele vai cuidar de mim? Eu me preocupo com isso. Ele tem certeza que eu vou cuidar dele. Tenho certeza que ele tem, sabe? Eu tenho certeza que ele tem. Mas o Roberto é um cara muito prático, sabe? Ele é um cara muito prático. Eu sou uma pessoa que eu sou mais preocupada, eu cuido mais. Mas não sei, às vezes a gente só vivendo pra saber. Não dá pra você casar com uma pessoa e saber como é que vai ser no futuro. Porque às vezes você nem Não. se conhece. Como é que você vai conhecer a pessoa? Nem E ela hoje, sabe. gente, hoje você quer isso e amanhã você mesmo pode não querer. Exatamente. E é Fala, legítimo. Eu acho sacanagem a pessoa deixar uma outra assim numa condição, se é por Ela- causa da condição. Ah, Fala, pô, é. então você nunca gostou de verdade. Sim. Você tava ali por E- algum outro comodismo. E o Sim. Marcos, depois que ele estava doente, eu fiquei com ele, depois eu voltei até para casa e fiquei mais uns 5 anos lá, como amiga dele. Que foi até uma vez que a gente jantou, Sim. e ele falou para mim, ó, agora eu já me reinventei, eu tô com o carrinho tal, você é nova, a gente já tava separado, vai viver sua vida, vai ser feliz. Teve uma história assim, entendeu? Não foi uma coisa... Eu fiquei com ele, e a gente é muito amigo até hoje. E o meu marido fala, poxa, eu vejo você com o seu ex-marido, eu fico tão, assim, eu gosto. Porque se um dia um negócio for comigo, eu sei que você vai... Fica seguro, mas dá uma segurança de que pô, a pessoa não é uma canalha que É. vem, tá aqui, tá bom, aí daqui a pouco acontece alguma coisa, pista. até porque ninguém tá livre de nada, né? Não. Ninguém tá livre de nada. Cissa, você quer perguntar mais alguma coisa pra Cláudia? Eu quero, por favor, que você deixe aqui tudo que tá no ar seu, porque assim, são coisas muito legais. Eu acho importante a gente deixar aqui marcadinho, pra gente fazer um corte disso, para as pessoas terem acesso a isso, porque eu, de fato, tive acesso pelo Felipe. Uhum. E achei muito bacana o teu trabalho. Então, fala do podcast Santos no Ar. Então, o Santos no Ar tá na editoria da Tribuna, tá no YouTube, tá no Smart... Como é que é? O Smart, eu também Não. sou ruim disso aí. YouTube... Tá no YouTube, Spotify. tá no Instagram, Spotify. Não, Spotify. YouTube, Spotify, no Instagram não tá. Tá O meu Instagram é @ClaudiaDuarteCunha. É um Instagram pessoal ou é lá que você Então, deixa? Porque foi lá que eu vi os cortes. É tipo lifestyle. Eu falo de tudo lá. Eu tenho de viagens também, Eu vi. mas eu quase não alimento. Só quando eu viajo pouco, eu coloco tudo no meu mesmo. E eu tenho a página de saúde aos domingos na Tribuna e no site da Tribuna também. Tenho Donas do Negócio. Muita coisa. É um projeto muito legal, Donos do Negócio. Sim. Um podcast também. Quero te agradecer por ter aceito o convite. É muito Eu que legal. É agradeço. muito legal conhecer as pessoas, assim, que você vê nas ferramentas que a gente tem hoje. E, de repente, é um bate-papo tão gostoso. Você vê que as pessoas têm os mesmos medos que você e tal. Descaracteriza um pouco esse negócio e, ao mesmo tempo, trouxe à tona uma mulher tão forte, uma mulher tão empoderada, tão certa das suas decisões. E parabéns pelas suas decisões. Hoje você colhe conquistas das suas decisões. E obrigada pelo teu espaço aqui com a gente. Eu que agradeço, vocês dois, muito queridos. Cláudia, Muito obrigada mesmo. Queria também te agradecer. Fico envaidecido de que você tenha aceitado o convite meu e da Cissa para que viesse aqui. Eu te considero super, mega, ultra bem-sucedida. Seu esposo, seu casamento, essa união, que isso seja, que perdure, eu brinco aqui, mas que isso perdure, que vocês sejam muito felizes. Vou jogar alfazema nessa fala agora. Não, isso é Joga uma corte. alfazeminha, não custa. Não custa. Mas tudo que você conquistou, tudo que, entre aspas, foi um pouco tirado do tempo da Cacá, o que você ficou na Tribuna, tudo que você fez por Santos, pela saúde, pela revista, pela minha adolescência, pela dela, do AT Revista,
tudo que você fez. Então, eu fiquei muito grato que você tenha vindo, fiquei muito envaidecido. Parabéns por tudo que você fez e faz e vai fazer ainda. Ah, e parabéns pra vocês também, né? obrigada, gente. Eu que Foi agradeço. muito legal, e é muito legal isso, assim, você vê pessoa que fez parte da sua história sem nem saber, né? É. Porque a gente ficava naquela loucura de já ter revista, Garota T, ia pro Santa Cecília, ia na competição e não sei o quê. E deu pra saber um pouco, assim, o Terapia Aberta deu pra entrar um pouco, assim, na tua história, saber um pouco mais da tua intimidade. Foi a ideia do podcast foi uma atingida. terapia mesmo, né? Foi uma delícia. Muito legal, parabéns. Obrigada. Obrigada.